Boa tarde, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Hoje, sábado, dia 11 de abril, nós nos reunimos mais uma vez de maneira online, mas não menos afetuosa ou acolhedora, para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem de amor e caridade que ele deixou para nós. E a palestra de hoje será conduzida pelo nosso irmão Odair, e ela tem o tema Amor, Imbatível Amor. A mensagem que abrirá os nossos trabalhos hoje está no livro Estante da Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Irmão X. E ela se chama O Anjo Solitário. Enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor da sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amutinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que, naturalmente, cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com um inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato
desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Então, com essas palavras que nos trazem um pouquinho mais para perto de Jesus, nosso Mestre, que nos fazem entender um pouquinho mais o seu amor, a sua caridade, o seu coração, a bondade que emanava naturalmente dele. Com esses relatos que nós possamos viver como Jesus quis que nós vivêssemos. Como Ele mesmo veio nos mostrar como precisa ser feito. Qual é o caminho? Qual é o objetivo? Como fazer? Tudo isso Ele vem nos mostrar. Que nós possamos refletir essas palavras para nos aproximar dele, nosso governador, aquele espírito que se dedica a cuidar da humanidade e que nesse momento de transição também não se esquece dela, muito pelo contrário, nas falanges invisíveis para nós, através de todo esse trabalho invisível que nós não vemos, Ele nos ampara, nos socorre, nos guia sempre ao bom caminho. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos dado Jesus, nosso irmão e mestre, nos ter proporcionado sentir até hoje as vibrações das suas palavras aqui na terra, das suas ações, da sua história. Nós pedimos não só por nós, mas por todos aqueles que compõem a humanidade, todos aqueles que provam, que espiam e que estão em busca do seu caminho e da sua evolução. Pedimos à espiritualidade maior que ampare o nosso estudo, que cuide de cada um de nós e que nós possamos ser a diferença, que nós possamos carregar o amor, que nós possamos exercer a caridade e nos igualar assim, ou nos aproximar do Mestre Jesus. Que assim seja. Boa tarde, queridos irmãos. É com alegria que venho apresentar o presente estudo de hoje, onde permanecemos irmanados neste difícil período que a humanidade passa por conta do isolamento que o coronavírus nos impôs. Que permaneçamos fortes em nossa fé e que aproveitemos estes momentos juntos nesta tarde. O nosso tema de hoje é fugas e realidade. A fonte de consulta desta palestra é o livro Amor, Imbatível Amor, de Joan de Ângeles, nono livro da série psicológica lançado em 1998. Gostaria de lembrar que tudo que está sendo falado nesta palestra pode ser consultado na obra citada. É importante ressaltar este tópico, pois, como sou graduando em psicologia, mais exatamente no 7º de 10 períodos, pode-se achar que o enfoque é fruto dos meus estudos da faculdade, quando na verdade seguem estritamente a doutrina espírita e a obra utilizada como fonte para a palestra. Inicialmente,
vamos explicar ou relembrar os conceitos de id, ego e superego. No id estão todos os meus desejos, desde os permitidos até os proibidos, que guardamos em nosso íntimo. No superego ficam os valores morais, os costumes, a cultura, são eles que nos freiam em nossos desejos. O ego é o resultado desta, digamos assim, batalha entre o id e o superego. É aquilo que somos, que manifestamos em nossos comportamentos. Alguns dão mais vazão a seus desejos e estão mais próximos do id. Outros seguem mais as convenções socioculturais e estão mais próximos do superego. Nos tempos primeiros, quando a animalidade era muito mais forte do que nos dias atuais, em sua luta por sobrevivência, o homem utilizou como armas a inteligência e o raciocínio para vencer as dificuldades do meio onde vivia e para superar as demais espécies animais. Como resultado desta crença em sua superioridade, o homem passou a acreditar que tinha o domínio sobre o corpo, mas se esqueceu que temos hora certa para partir deste planeta e que este corpo é frágil. Ao perceber que não domina alguns processos, tais como a respiração, a circulação, a digestão, dentre outros, sentiu-se impotente, frustrado, ferido em seu orgulho de ser superior, chegando, em casos extremos, a ingressar em estados depressivos. Mas o homem não desistiu, desejoso de reinar soberanamente. Seu ego então passou a buscar mecanismos de eliminar tudo aquilo que atrapalhava seu domínio, ingressando inconscientemente em estados patológicos de depressão. Esse estado de depressão é uma forma de autopunição, na qual realiza, ao adoecer, seu desejo de ter o controle da situação. Quando não comete suicídio ou não falece fruto das consequências da doença, antigamente se falava morreu de tristeza. O ego, então, ele abranda, suaviza e começa a ampliação de sentimentos como o altruísmo, a fraternidade, o interesse pelos demais. O destino do homem é atingir a perfeição relativa em encarnações sucessivas. E, por fruto da bondade divina, quantas forem necessárias. Chegará o momento em que estaremos acima das dificuldades, pois estamos fadados à glória solar. Poderemos, assim, manifestar o altruísmo, a fraternidade e o interesse pelo próximo em toda a sua plenitude. Para dificultar um pouco mais o nosso processo de evolução, optamos pelas rotas de fuga, onde nos esvaímos e nos afastamos de nossos compromissos espirituais. Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, por volta do século V a.C., formulou uma doutrina conhecida como hedonismo, no qual apresentava que o homem deveria mover-se pela busca do prazer. Não falou quando este prazer deveria ser desfrutado ou alcançado. Obviamente que o homem decidiu que seria já, ou seja, nesta encarnação, passando a viver como se não houvesse consequência de seus atos. Nos dias atuais, esta corrente filosófica, o hedonismo, se apresenta segundo duas vertentes. A vertente psicológica ou antiga, que coloca o prazer como fim a ser alcançado, ou seja, o prazer só será obtido ao final de nossa evolução, mas ao longo dela, conforme formos adquirindo méritos morais, experimentaremos uma vida mais prazerosa, olhando-se sob um enfoque espiritual. Já na vertente ética ou moderna, o ser humano é orientado a não procurar somente o prazer pessoal, mas aquele que seja o máximo para si e para a humanidade, seja ele sob um enfoque material ou espiritual, mas sempre pensando no bem dos demais, no amor ao próximo. Mas o homem deturpou os conceitos do hedonismo e passou a buscar o prazer imediato, seja ele de qualquer origem. Buscou a posse, o domínio, os vícios, esquecendo-se que o próximo existe e tampouco
tendo por objetivo o prazer pleno ao alcançar a perfeição relativa. Desta maneira, passou a haver dentro da humanidade um predomínio da libido e um excesso de busca pelo prazer sexual, lembrando que este prazer é essencial para a preservação da vida e não diz respeito somente ao ato sexual. O homem passou a estabelecer metas e a buscar a sua autorrealização no atendimento de seus desejos. Mas esta libido foi exacerbada e o desejo tomou natureza lasciva, ou seja, vinculado às práticas sexuais diversas, atormentando aqueles que se lançam aos excessos e dando origem a doenças diversas. Em outras ocasiões, a pessoa se lança na busca de um ou mais elementos da tríade fama, dinheiro e poder, iludidos que se sentirão satisfeitos com o prazer efêmero alcançado. Na realidade, acabam caindo em estados depressivos ou manifestando atos violentos, mesmo que sutis, querendo impor suas vontades àqueles que a ele não se submetem. Está instaurado, então, o desequilíbrio. Estas alterações psicológicas dão origem aos ditadores, sejam eles de nações ou domésticos, aos dominadores de pessoas que se comprazem ao verem subjugadas as pessoas que os cercam, aos criminosos hediondos, às pessoas que infelicitam as demais. Isto acontece por causa de uma busca hedonista frustrada, egoísta, esquecendo-se que o afeto, a doação de si ao próximo, o carinho e a bondade têm alto valor terapêutico. O hedonista, por olhar e se preocupar apenas consigo, vive insatisfeito e não se torna pleno. A busca pelo prazer nunca termina, pois, alcançado um, estabelece outro como meta, em uma busca desenfreada e sem fim. Quando toma a consciência do dever, passando a viver com objetivos espirituais, o prazer muda de significado, buscando-se aquilo que promove crescimento pessoal, bem como o bem do próximo, alinhando-se aos conceitos iniciais do hedonismo. O ego se adequa, vencendo o egoísmo, voando em direção a conquistas cada vez maiores. Em sua fase experimental da saída do ego, passa-se a encantar com tudo que se tem ao redor e com a alegria de estar vivo, voltando-se para seu crescimento interior e praticando bem, desejoso que os demais também cresçam, evidenciando mais e mais o altruísmo. A sua busca pelo prazer muda de foco e estabelece novos objetivos, que são a libertação, a conquista de paz e a realização interior. Outra fuga que praticamos é a ilusão. A trajetória de predominância do ego, como temos nos moldes atuais, é larga e longa. O mundo físico nos leva a esquecer que a nossa verdadeira realidade é a espiritual, pois só vemos a matéria e, assim, acabamos fazendo uma escolha compreensível, porém equivocada. A verdade material está ali, aos nossos olhos, pronta para ser alcançada, enquanto que nossa verdade espiritual ainda está incompleta, necessitando ser construída. Há então um conflito entre o parecer e o ser, conduzindo-nos a equívocos existenciais, dando preferência ao que sentimos fisicamente, esquecendo das emoções advindas daquilo que é experienciado. Cercados pela matéria e ainda imaturos psicologicamente, deixamo-nos ser conduzidos pelo mundo exterior, e assim, o campo das formas, o mundo material, ilude nossos sentidos. Esta ilusão é efêmera, pouco duradoura, comprimida pelo tempo que dura esta existência física. Junte-se a isso o fato de termos liberdade de escolha e vivemos o passado no presente no presente, o futuro no presente. Queremos, de novo, aquilo que tivemos e que nos foi prazeroso. Queremos obter aquilo que não tivemos ainda e que parece ser bom, e deste modo vivemos passado e futuro sem aproveitarmos o presente para construirmos um futuro espiritual adequado e que é nossa meta precípua quando encarnamos.
Passamos a crer nas necessidades de vivência imediata e esquecemos do significado existencial de estarmos encarnados. Estabelecemos uma escala de valores que julgamos ser-nos indispensável, baseando-nos em crenças ilusórias que ocupam nossos espaços mentais. Assim, só conseguimos pensar de maneira fixa naquilo que desejamos possuir. Isso só muda quando vivemos segundo a ótica que há uma vida pré-nascimento e que ela continua pós-túmulo. Nossos objetivos são então ampliados. Buscamos conteúdos satisfatórios ao nosso crescimento e mudamos nossa escala, dando valor, antes de tudo, à vida. Deixamos de acreditar em fatalidades e no destino imutável a quem atribuímos os insucessos de nossas escolhas equivocadas. Buscamos valores significativos e passamos a mudar nossos destinos a todo momento, conforme adquirimos conhecimentos e capacidades que nos fortalecem e que nos propiciam a oportunidade de sermos donos de nossas caminhadas, pois estamos conscientes do caminho reto. Os prazeres e divertimentos do mundo físico, os jogos afetivos, podem e devem ser vivenciados, pois fazem parte das procuras humanas, uma vez que o contato com o próximo nos enriquece e auxilia no autoconhecimento, desde que não provoquem prejuízos a si e a outros. Privar-se da busca por satisfações orgânicas e emocionais produz distúrbios no psiquismo, bem como o contrário. O excesso na busca também causa desequilíbrios, impedindo-nos ambos de crescer como pessoas. A ilusão é resultado da falta de percepção e de um entendimento ainda pequeno, mas que vão aumentando e mostrando qual o caminho correto a seguir. O eu, da maneira como temos ainda, permanece enquanto a ilusão caminha e se transforma. Temos coisas que hoje julgamos essenciais e que, com o passar do tempo, perdem valor, consequência do nosso crescimento psíquico. Chega o momento, então, que todos os seres em desenvolvimento psicológico recorrem à busca espiritual, superando a ilusão da carne, do tempo físico de uma existência, equilibrando-se e assumindo a consciência de sermos imortais. A dualidade entre o bem e o mal é outro fator que nos leva a uma fuga da realidade, pois, juntamente com outros opostos, podem nos desencadear processos de adoecimento por dividirem a mente. Quando se diz que o caminho está no meio, podemos nos remeter à lembrança que tudo que ocorre em excesso é desequilibrante. Somos levados a escolher aquilo que nos parece melhor. Toda escolha leva a um abandono, por vezes permanente, da opção que foi deixada de lado. Quanto mais adquirimos autoconhecimento, melhor escolhemos e menor passa a ser a possibilidade de sofrermos pelo não escolhido. O bem é o conjunto de ações e obras humanas que lhe conferem um caráter moral. O mal é tudo aquilo que é pernicioso e negativo, gerando perturbação e aflição. Na origem de nossa caminhada evolutiva, agimos por impulso, não refletindo sobre o bem e o mal, pois o importante era a sobrevivência. Mas as escolhas equivocadas levaram e levam à dor física, depois emocional e mais tarde de caráter moral. Passa-se a entender a frase de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, uma vez que algumas escolhas podem ferir os direitos dos próximos. Há a noção de bem dos homens, mutável, e há aquela que é imutável, inscrita na nossa consciência, escrita no livro dos Espíritos, quando questionado o que é a lei divina ou natural. O mal é o que ainda nos sobra dos instintos agressivos do começo da caminhada, onde o que importava era o eu. O homem foi criado à imagem de Deus, fadado à perfeição. O bem pode ser representado pelo amor, enquanto o mal pela sua ausência. Tudo que promove crescimento é o bem, tudo que retarda o crescimento é o mal. Vale lembrar que o progresso é uma lei e a espiritualidade superior dispõe de meios para, digamos assim, nos chacoalhar, de modo que acordemos e voltemos a evoluir. Experimentado o bem em determinada ocasião,
temos a tendência de repetirmos a sua prática, face à paz e à beleza interior que se experimenta. Não realizar o bem é fazer a si mesmo um grande mal. Porém, a mudança de postura mostra-se difícil, pois estamos encarcerados em nossa conduta mental com comportamentos automatizados, sendo necessária, na maior parte das vezes, assistência psicológica, grupo de apoio e vontade de mudar. Aparece nessa assistência especializada do psicólogo um problema. O paciente deseja que o terapeuta resolva o problema e o faça desenvolver, quando, na verdade, esta tarefa cabe a si, uma vez que o psicólogo auxilia na reorganização mental da pessoa. A religião bem orientada, pelo conteúdo psicológico que possui, apresenta grande importância no equilíbrio de cada pessoa e do mundo à sua volta. Se fundamentada na conduta científica que documenta a realidade do espírito imortal, oferece ainda melhores condições ao desenvolvimento, propondo assumir o controle da caminhada, a renovação interior e a prática do bem. Por outro lado, mostra que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, na lei de ação e reação. Por ocasião da morte do corpo físico, quando a pessoa que desencarna levou uma vida equilibrada, pautada no bem, o intercâmbio psíquico provoca agradável influência, rica de saúde e harmoniosa. Porém, se foi uma vida inquieta ou doentia, transmite desarmonia, enfermidades, depressões e alucinações, levando a processos obsessivos. A experiência do bem e do mal começa na infância, diante dos exemplos dos pais e dos demais familiares. A criança escuta o que foi pedido ou mandado e cumpre, sem a reflexão possível para a idade em que está, não entendendo o que é o certo ou o errado que os pais tanto falam e que tentam lhe ensinar. Com o passar do tempo, interioriza o ensinamento, mas não o aprendeu e passa a ser movida pelo medo. Quando se libertam da imposição, convivem com a culpa e com medo de reagirem com ódio aos pais, reprimem-se, caindo em depressão. Para que possam prosseguir sobrevivendo, aceitam a situação vivida, mas não vivenciam o ensinamento com consciência de que aquilo é o melhor para ela, vivendo adoecida e conduzindo-se por um referencial externo. Nesse campo entram as pessoas que não praticam o mal por medo de um castigo divino, e não por entenderem que o outro não pode ser prejudicado pelos meus desejos. É muito mais difícil mudar um adulto, acostumado a lutar por seus direitos utilizando-se da agressão e da violência, do que moldar uma criança desde tenra idade no caminho do bem. Porém, mesmo adulto, é possível e necessário mudar. Ao mudarmos a nossa atitude mental, ficamos mais próximos de nossa semelhança com Deus. A infância deve ser experienciada com amor e harmonia, para que seja bem modelada. Em uma infância positiva, os pais são facilitadores da formação da criança. Em uma infância negativa, são dificultadores, gerando psicopatologias e futuramente pessoas violentas, agressivas, frágeis, pessimistas, depressivas. Estas marcas são quase impossíveis de ser apagadas do inconsciente. A busca da realização pessoal deve começar pela autossuperação após minuciosa autoanálise. Com o auxílio de um terapeuta, busca-se regredir nas lembranças o quanto possível, visando identificar a fonte dos problemas onde, por influência dos pais, deixou-se seu verdadeiro eu para se moldar ao que os pais desejavam e que hoje gera conflito e sofrimento. Com o passar dos anos, tenta-se provar que os pais estavam errados e, consequentemente, mudá-los, mas, ao não se conseguir, finge-se estar feliz e que tudo está bem. A progressão regressiva é um processo doloroso e o paciente tenta dele fugir e não vivenciá-lo. Todos nos sentimos desamparados diante daquilo que não conseguimos controlar. Sejam os movimentos involuntários de nossos corpos, o medo de doenças, da perda de pessoas queridas, de guerras. Tudo isso tem sua origem, de certo modo, na falta de amor no cardápio existencial durante a infância. Ao se tomar contato com esta realidade,
Passa-se a buscar o resgate daquele que se era, permitindo-se vivenciar a raiva reprimida, as angústias represadas. Liberam-se, assim, as tensões. Passa-se a se permitir experienciar, sem consciência de culpa, os prazeres que as religiões ortodoxas castradoras nos impuseram. Estas novas vivências auxiliam no amor ao corpo, na movimentação adequada dos músculos, sem as tensões que antes existiam, e aprende-se a viver integralmente, conquistando a realização como pessoa. É essencial aceitar-se e compreender que nossos sentimentos são resultado de aquisições intelecto-morais do processo evolutivo em que nos encontramos. Todo sentimento é legítimo e a não aceitação disso leva a adoecimentos. Necessária também a humildade, aceitando nossos limites e admitindo-se criança. Jesus, psicoterapeuta por excelência, disse: "Se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus." A busca da realização conduz a pessoa ao crescimento moral e espiritual, visto que ainda somos crianças na caminhada evolutiva, mas não nos aceitamos como qual. Neste momento em que chegamos ao término dos estudos desta tarde, vamos nos manter de pensamentos elevados em comunhão com o alto e agradecermos por esta oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas que esse período de isolamento tem nos trazido, apesar das dificuldades que temos enfrentado, da incerteza, do medo. Sabemos que a espiritualidade nos guarda, sabemos que tudo que passamos está planejado e é necessário para a nossa evolução. Que possamos ter a resignação, que possamos auxiliar aqueles que nos procurarem, que se fizerem necessitados, que possamos dar a nossa cota de contribuição para a humanidade, com as nossas orações, com as nossas preces, com as nossas energias, e que reflitamos acerca do processo de evolução, do processo de busca da vivência do amor, que temos estudado com esta obra maravilhosa de Joana de Ângelis, Amor, Imbatível Amor. Que possamos assim, ao término do estudo, colocarmos em prática após refletirmos e possamos nos fazermos melhores em nossa caminhada terrena, aproveitando esta oportunidade que temos de nos aperfeiçoarmos e de sairmos, ao desencarnarmos, melhores do que quando chegamos. Te agradecemos uma vez mais, Pai. Obrigado e que assim seja. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos,
e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.